Bom, depois de falarmos sobre a introdução da parte relacionada à responsabilidade civil do Estado e também sobre a evolução da responsabilidade, incluindo o risco administrativo, que a gente falou no finalzinho, né? Aí foi o tópico 4, né? Foi a última parte da evolução. E aí a gente falou do risco administrativo, fato, dano, nexo causal, a independência de dolo ou culpa do agente a ser comprovada para a pessoa jurídica responder, e a questão da excludente, responsabilidade, também o ponto relacionado à culpa concorrente. E a gente fechou o bloco passado falando da teoria do risco integral, que alguns autores, como eu disse, né, alguns autores, né, não citam a possibilidade de aplicação da teoria do risco integral no Brasil, mas alguns autores, e a gente já teve algumas decisões do STF e STJ admitindo em casos específicos a aplicação do risco integral, né? Caso de dano nuclear, artigo 21, inciso 23, a linha D, que fala da responsabilidade civil por danos nucleares, que ela independe de culpa. Quer dizer, se o Estado está explorando atividade nuclear, ele integralmente assume o risco da atividade. Se tiver um vazamento nuclear causar algum tipo de dano, então o Estado vai responder, independentemente. Mas nesse caso, nexo de causalidade, puxa vida, mas e se tiver excludente? Não tem excludente, risco integral não admite excludente. Alguns autores sustentam também a possibilidade de aplicação no caso de danos ambientais, né? Aí o próprio artigo 225 da Constituição Federal, né, que fala da questão relacionada ao meio ambiente. Então, obviamente, né, se o Estado pratica uma atividade que causa dano ao meio ambiente, mas o Estado vai ficar, mas tem que ver se teve nexo de causalidade mais, porque se o nexo tiver sido rompido, cai na exclusão de responsabilidade. Pô, excludente em dano ambiental, pelo amor de Deus, o Estado que assuma a responsabilidade pelo dano ambiental que ele está causando. Então tem algumas situações e algumas outras, né, que a própria doutrina cita, já tivemos algumas decisões judiciais nesse sentido, mas volto a dizer, o que interessa pra gente não é a exceção, o risco integral, e sim o risco administrativo, que é o que hoje o Brasil adota, né, a título de responsabilização. É isso que interessa. Só que agora a gente entra num tópico que eu diria assim, é o tópico mais importante de todos. Por quê? Porque ele fala exatamente de onde na Constituição Federal está prevista essa situação. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse é o escopo do nosso estudo agora. Deixa eu colocar aqui mais para o cantinho. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Isso é o que agora interessa pra gente. Mota, então você vai falar sobre o quê? Sobre aspectos constitucionais da responsabilidade civil. Repare que aqui já elenquei, ó, 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E o que o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal diz pra gente? Ele diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Caraca, Mota, eu não consegui entender. Então vamos comigo aqui, eu vou desenhar para você o que a Constituição Federal prevê. Aqui eu vou colocar a pessoa jurídica. Ok? Então coloquei aqui a pessoa jurídica. Aqui eu vou colocar o terceiro, aquele que foi prejudicado. E aqui o agente. Tá comigo? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para ver se ficou bacana. Ficou. Então, o agente, aqui o terceiro e aqui a pessoa jurídica. Legal? O que a Constituição Federal está dizendo? Imagine que o cara seja agente público, ele está agindo na qualidade de agente público e ele pratica um ato e causa dano a um terceiro. Ora, se esse agente praticou um ato e causou dano a um terceiro, o que esse terceiro vai fazer? Esse terceiro vai sair correndo atrás do agente? O terceiro vai sair correndo atrás da gente? Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, a gente sai correndo assim, você me mata? Claro que não. Esse terceiro, ele vai avançar sobre quem? Ele avança sobre a pessoa jurídica. Esse terceiro, ele não vai avançar diretamente sobre o agente, ele vai avançar sobre a pessoa jurídica. Aqui já aparece, já surge uma teoria que a gente estuda lá na aula de órgãos públicos, a chamada teoria do órgão. O que a teoria do órgão diz? Essa teoria, idealizada pelo jurista alemão Otto Gierke, é a teoria que traz como linha mestra a imputação volitiva, ou seja, imputa-se à vontade, não ao agente.
mas ao órgão ou entidade em nome do qual ele atua. Como o órgão não é dotado de personalidade jurídica, a atuação do órgão se imputa à pessoa jurídica que ele integra. Então essa é a teoria do órgão. O ato não é imputado ao agente. Ele é imputado ao órgão ou entidade em nome do qual ele atua. Como o órgão não tem personalidade jurídica, essa atuação é imputada à pessoa jurídica que ele integra. Então esse terceiro vai avançar sobre a pessoa jurídica e não sobre o agente. Para que haja responsabilidade dessa pessoa jurídica, lembra do que a gente falou no risco administrativo? Existe a necessidade de quê? Fato, dano e o mais importante, que entre eles haja o quê? Um nexo causal. E por que existe a necessidade disso aqui? Porque o Brasil adota a denominada teoria do risco administrativo. Ora, se o Brasil adota a teoria do risco administrativo, a gente já viu isso no bloco anterior. O que a teoria do risco administrativo traz para a gente? Que para que haja responsabilidade estatal, você tem a necessidade de ter um nexo de causalidade entre fato e dano, o elo, a ligação entre conduta e resultado. Então essa responsabilização aqui, se ela só depende desses elementos, ela independe da comprovação de dolo ou culpa. Ela independe da comprovação de dolo ou culpa do agente. Pergunto, independe. É que depende ou que não depende? Que não depende. Que a dependência é 10 ou é 0? 0. A dependência independe é que não depende. Dependência 0 de dolo ou culpa. Se liga, 0 é número. Pra gente, 0 é letra. Veja, qual o nome da responsabilidade cuja dependência é 0 de dolo ou culpa? Acho que você já percebeu, né? Estamos falando aqui da responsabilidade objetiva. Então, aqui eu estou falando da responsabilidade objetiva. O terceiro avança sobre a pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai responder objetivamente perante esse terceiro. Basta ver, em razão da aplicação da teoria do risco administrativo, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do agente, é só você perceber, ó, a relação aqui entre o terceiro e a pessoa jurídica. Olha o agente lá atrás, esquece o agente agora. O agente foi o causador do dano. Mas quem vai responder? Esse terceiro vai avançar sobre a pessoa jurídica. É a pessoa jurídica que vai responder, independentemente de comprovar dolo ou culpa do agente, basta ter o nexo de causalidade entre fato e dano. Tem fato, tem dano, tem o nexo, tem responsabilidade objetiva. Agora, a gente está falando de que pessoa jurídica aqui? Veja, a Constituição Federal, ela disse pessoa jurídica de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Lá na aula de administração direta e indireta você já estudou isso, não já? Já estudou direta e indireta, não já? Se já estudou, você sabe. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, Distrito Federal, municípios e entidades autárquicas. Autarquia não é pessoa jurídica de direito público? Então, entidades autárquicas têm essa natureza. Então, olha aqui a responsabilidade objetiva se esses elementos estiverem configurados. Agora, lá se fala também em pessoa jurídica de direito privado, mas, ó, prestadoras de serviço público. Nota, pessoa jurídica de direito privado. Olha aqui, ó. Pessoa jurídica de direito público e aqui pessoa jurídica de direito privado. Nota, pessoa jurídica de direito privado pode responder objetivamente? Pode, desde que ela preste o quê? Serviço público. Pode ser uma empresa pública aqui? Pode, desde que preste serviço público. Pode ser uma sociedade de economia mista? Pode, desde que preste serviço público. Por que eu estou dizendo desde que preste serviço público? Porque tem empresa pública e sociedade de economia mista, aula de administração direta e indireta de novo. Empresa pública e sociedade de economia mista, elas podem ser criadas para prestar serviço público ou para desempenhar atividade econômica. Aqui ele só falou de quem presta serviço público. Portanto, a atividade econômica está fora. A atividade econômica, o que eu faço? Atividade econômica está fora. Atividade econômica não cabe, anota isso, guarda isso, não cabe a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, não cabe a responsabilidade objetiva prevista no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal
as pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade econômica. Sabe por que não? Porque se ela exerce atividade econômica, o objetivo é o lucro. Atividade privada. Essa responsabilidade vai lá para o Código Civil. Então é lá no Código Civil e, em razão dos elementos serem diferentes desses aqui, vai acabar sendo subjetiva. Então a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade econômica vai lá para o Código Civil. Responsabilidade civil privada, subjetiva, são outros elementos. Aqui a gente só fala de prestador de serviço público. Pode ser empresa pública? Pode, desde que preste serviço público. Pode ser sociedade de economia mista? Pode, desde que preste serviço público. Se desempenhar atividade econômica, vai lá para o Código Civil. Se o escopo dela é atividade econômica, vai lá para o Código Civil, outra natureza. E mais, delegatários de serviço público, concessionários, por exemplo. Concessionário de serviço público é pessoa jurídica? Sim. De direito privado? Sim. Que está prestando serviço público? Sim. Transporte coletivo, energia elétrica, isso é o quê? Prestação de serviço público. Cabe ou não cabe responsabilidade objetiva? Cabe. Uma empresa de ônibus pode responder objetivamente? Pode. Ué, Mota, mas ela não é uma empresa privada? É, mas é uma pessoa jurídica de direito privado que está prestando um serviço público. Se esses elementos estiverem presentes, haverá essa responsabilidade objetiva. Aliás, até coloquei aí no seu material, o informativo 557 do STF, ele entende que a responsabilidade objetiva, quando o dano causado ao usuário do serviço ocorrer, ela ocorre tanto no caso de terceiro usuário, quanto o terceiro não usuário do serviço público. Então, seja dano causado a terceiro usuário ou a terceiro não usuário do serviço público, estando os elementos presentes, vai haver essa responsabilização objetiva daquela delegatária de serviço público. Tanto terceiro usuário, quanto dano causado a terceiro não usuário. Terceiro usuário, exemplo, o cara está dentro do ônibus, ele é usuário do serviço. Terceiro não usuário, imagina, tem lá o ciclista, tá lá o ciclista, o cara sabe o ciclista, tô falando de gente que anda de bicicleta, de cestinha, aqui eu tô fazendo um ciclista mesmo, tá lá o cara ciclista lá, ciclista, profissa, o cara tá lá o ciclista, aí veio o ônibus, deu um porradão, o cara caiu e morreu. Eu pergunto, o ciclista era usuário do serviço? Não era. Ah, então não tem responsabilidade. Tem sim. Mesmo o terceiro não sendo o usuário do serviço, o dano causado a ele, se você tiver a caracterização desses elementos, a responsabilidade vai subsistir, vai existir. Então, aqui, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, havendo nexo causal entre fato e dano, teoria do risco administrativo vai ter responsabilidade objetiva. Seja ela em relação à pessoa jurídica de direito público ou em relação à pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Acho que você anotou aí. Não se aplica a responsabilidade civil objetiva prevista no 37, parágrafo 6º, a pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade econômica. A atividade econômica vai lá para o Código Civil. Respondeu aqui, beleza. Agora vai exercer o direito de regresso. Agora é a pessoa jurídica avançando sobre o agente. Vou colocar isso aqui. Aqui agora a gente tem o exercício do direito de regresso. Ação regressiva. Ação regressiva. Vou até colocar isso aqui. Ação regressiva da pessoa jurídica em face do agente. Só que para o agente responder, diferentemente do que está do lado de cá, para o agente responder, aqui você vai depender da comprovação de dolo ou culpa. Dolo ou culpa de quem, Mota? Do agente. Quem é o agente? Esse sujeito. Esse sujeito. Esse sujeito. Esse sujeito. A responsabilidade desse sujeito vai ser subjetiva. Repare que a responsabilidade subjetiva aqui, ela vai acontecer exatamente porque os elementos caracterizadores da responsabilidade são diferentes. Aqui, para o agente responder, o cara que agiu na qualidade de agente público, você precisa comprovar a dolo ou culpa. Então, sabe o que está desenhado aqui no quadro? O que está desenhado aqui no quadro 37, parágrafo 6º? Ó, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, está desenhada aqui no quadro a previsão do 37, parágrafo 6º. Então, esse 37, parágrafo 6º, ele traz exatamente esses elementos caracterizadores da responsabilidade. Veja,
O cara é agente público, praticou o ato, causou dano a esse terceiro. Esse terceiro avança sobre a pessoa jurídica, ele não avança sobre o agente. E outro detalhe, aqui está escrito pessoa jurídica. Imagina, eu, Mota, sou policial civil, pratiquei um ato, causei dano a terceiro. O terceiro vai avançar sobre quem? Sobre o Mota? Não. Sobre a Polícia Civil? Não. Porque a Polícia Civil é órgão. Ele vai avançar sobre o Estado. Porque o Estado é a pessoa jurídica que a Polícia Civil integra. Imagina que o cara é PRF, praticou o ato, causou dano a terceiro. O terceiro vai avançar sobre quem? Sobre o policial rodoviário federal? Não. Sobre a PRF? Não, porque é órgão. É sobre a União. Agora, o cara é servidor do INSS, tá empurrando o carrinho de processo, derrubou Dona Gumercinda. Dona Gumercinda quer ser indenizada do dano. E aí? O agente tá aqui. O terceiro está aqui, Dona Gumercinda. Quem entrar com a ação vai entrar com a ação em face do servidor do INSS? Não. Em face do INSS? Sim. Ué, por que nesse caso é o INSS? Porque o INSS é autarquia, pessoa jurídica, direito público. Você vai avançar sobre a pessoa jurídica e não sobre órgão. Então, cuidado com isso. Esse aqui é o desenho do 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Nesse bloco a gente explorou os aspectos constitucionais.